Saiu a nova atualização do ChatGPT. Eu testei ela na prática, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, e eu não posso ser leviano em falar que talvez a gente tenha assim uma série de empregos sendo destruídos, entre aspas, por conta dessas novas atualizações que a gente está vendo nessas inteligências artificiais. Para que você não perca teu tempo e para que a gente otimize tanto teu tempo quanto o meu tempo também, esse vídeo ele vai ser dividido em 5 capítulos diferentes. Então vou separar ele em várias partes aqui, e aí você pode avançar ou retroceder como você quiser ao longo desse vídeo, tá? Primeiro, eu vou te dar o contexto da nova atualização, o que aconteceu, o que mudou, e não é a versão 5 ainda, todos estamos ansiosos pela versão 5 do ChatGPT, mas não é essa atualização que chegou ainda. Mas eu vou te dar o contexto ali do que foi que mudou, por que essa nova atualização está sendo considerada insana pelos especialistas aí, pelos pesquisadores, como que a gente pode utilizar e se beneficiar dessa nova atualização. Eu inclusive, já usei, já postei os resultados dentro do meu Instagram hoje de manhã. Segundo tópico aqui, o segundo capítulo, eu vou te contar o que mudou. Então eu vou comparar as versões anteriores com o que foi que mudou a partir dessa nova versão que já tá no ar a partir já da manhã de 25 de março, se não tô enganado, já tá rodando aí pra todo mundo. Terceiro, eu vou testar contigo na tela do meu computador aqui o que é que mudou. Inclusive eu já tô aqui, ó, com o meu computador prontinho, ó, pra te mostrar os templates aqui que eu andei testando, né, os prompts que eu andei testando, pra que você possa ver o resultado dessa nova versão. Quarto capítulo é o impacto que isso aí vai ter, tanto no mercado, quanto nas profissões, quanto nas empresas a partir de agora. E aí eu vou entrar um pouquinho com a minha opinião e eu finalizo esse vídeo aqui com a minha opinião, tanto de empresário, dono de agência de marketing, de empresa de lançamento, empresário, dono de empresa de tecnologia, então dono de startup de tecnologia, e engenheiro também. Então, não sei se você sabe, mas eu sou formado em engenharia, fiz a formação, né? Fiz faculdade em engenharia de controle e automação, trabalhei 4 anos como engenheiro de IoT, e alguns pitacos aqui sobre as tecnologias eu posso dar como engenheiro, né? Então eu vou trazer esses 3 pontos de vista, um como engenheiro, um como dono de empresa de marketing, dono de empresa de lançamento, empresa digital, e outro como dono de empresa de tecnologia, dono de startup de tecnologia, tá? Se você quiser, você pode avançar ou retroceder nesse vídeo. E a gente começa aqui com o contexto, tá? O que é que mudou dentre a última versão, dentre as últimas versões do ChatGPT para essa nova versão agora, tá? O que foi que atualizou foi o ChatGPT 4, o Ozinho no final vem de Omni, ou seja, de Omnichannel, né? Eles chamam esse modelo de multimodal. Por que ele é multimodal? Porque até a versão GPT-4, ele era simplesmente um modelo de texto, então um modelo generativo de texto. E aí quando eles inseriram a versão 4 ou eles atualizaram para que ele também pudesse entender imagens, vídeos e áudios. Então ele passou a entender texto, imagem, vídeo e áudio. Todas essas imagens que você tá vendo passar aqui na tela, eu vou te mostrar já na tela do meu computador como é que eu gerei elas. Elas foram geradas, né, elas foram criadas por esse novo modelo que já tá rodando para todo mundo, tá? Então, essas fotinhas que você tá vendo aí, já vou te mostrar como é que eu criei elas aqui. E esse GPT-4o, ele foi um avanço do GPT-4. Então, eles vieram atualizando os modelos de texto. Quando chegou no GPT-4, eles criaram a versão O, que é uma vertente separada, na verdade, do restante, né? Então, eles criaram o 4.5 agora, recentemente também, que ele continua sendo uma versão apenas de texto, enquanto que o 4o tá seguindo essa outra versão de ser Omnichannel, que eles chamaram de Omni, que é uma versão multimodal, que trabalha com texto, imagem, vídeo e áudio. Então, a nova atualização, saiu para esse modelo 4 ou seja, para a versão que trabalha com áudio, texto, vídeo e imagem também. Então a atualização veio nesse novo modelo aqui. A atualização saiu no dia 25 de março de 2025, ou seja, poucos dias atrás da gravação desse vídeo aqui, e ele substituiu aquela versão que eles tinham da inteligência artificial do DALL-E. Então tinha aquela DALL-E, a versão número 3, né, que era o gerador de imagens. E aí como é que era o processo, né? A gente mandava uma mensagem pro ChatGPT, o ChatGPT interligava com o DALL-E, gerava a imagem para nós e devolvia essa imagem dentro do ChatGPT. O que mudou dessa última versão para essa última agora, foi que a partir deste momento, o ChatGPT não precisa mais estar interligado com o DALL-E. Então ele não vai gerar as imagens através de uma outra ferramenta, de uma outra inteligência artificial. Ele mesmo é capaz de gerar essas imagens. E por que os especialistas, né, estão falando que essa atualização é tão importante? Porque como o GPT-O, ele consegue entender tanto texto, imagem, vídeo e áudio, ele consegue gerar as imagens por conta própria, enxergar essas imagens e refinar aquilo que precisa ser refinado. Então uma das mudanças mais importantes dessa última atualização foi a capacidade que esse novo modelo de inteligência artificial tem de renderizar texto. Quem já usou o Midjourney, o Freepik, quem já usou, sei lá, o próprio DALL-E mesmo, né, essas IAs de geração de imagem, sabe que as IAs têm uma grande dificuldade em renderizar textos. Ou seja, quando você pede para ela escrever profissão em algum lugar, ela sai com 2 S, um tio, um acento aí, escreve professor, profici, e não consegue escrever de maneira nenhuma aquele texto que você pediu. Essa última atualização, por ter essa capacidade de retroalimentação, eles chamaram isso aqui, ó, de multi-turn,
ele consegue visualizar aquilo que ele tá gerando e ele consegue entender o que ele precisa melhorar nas imagens. Então você fala pra ele, ó, essa palavra está errada. Atualiza pra mim, coloca essa outra palavra, ele vai saber exatamente o que mudar. Eu trouxe uma imagem bem interessante aqui do Simon Wilson, tá? O Simon Wilson é um cara que tem um blog nos Estados Unidos e ele testou esse modelo aqui, ele tirou uma selfie dele, né? Tá aí na tua tela agora. Ele tirou uma selfie dele. Esse urso, ele não existe, ok? Esse urso que tá atrás dele, ele não existe. Ele tirou essa selfie, mandou pro ChatGPT e aí ele pediu assim, adicione um urso que tá aqui no meu cangote aqui, que tá aqui fungando no meu ouvidinho. E aí o ChatGPT foi lá e atualizou essa imagem com o urso. Esse é um dos exemplos, né, que traz pra nós dessa última atualização. Então ela consegue ler uma imagem e consegue adicionar ou remover elementos ou mudar elementos de uma imagem, porque agora ela consegue também enxergar o que ela tá fazendo. Imagina assim um desenhista, né? Então o desenhista, ele consegue desenhar os cartoons, as imagens, um pintor, né, um Leonardo da Vinci da vida. Só que imagina que ele pinta com uma venda no olho. Então ele consegue pintar, mas ele não sabe o que ele tá pintando. O que os cientistas agora, os engenheiros da OpenAI, né, do Sam Altman lá, os que os engenheiros fizeram foi tirar a venda do pintor e agora ele consegue enxergar o que ele tava fazendo. Então é lógico que a gente consegue ver resultados muito melhores do que o pintor que pinta com os olhos vendados. Então essa foi a atualização que saiu aí no GPT. A gente mudou o GPT, a gente não, né? Pelo amor de Deus. Os caras lá da OpenAI mudaram o GPT-4o. E aí, eu trouxe aqui pra você uma tabelinha de melhorias, uma tabelinha que eles trouxeram aqui. Quem fez essa tabelinha aqui foi o TechCrunch, junto com a VentureBeat, e eles fizeram aí uma tabelinha de melhorias. Eu vou jogar na tua tela aqui agora. Essa tabelinha fala o seguinte: foi melhorado e foi otimizado a renderização de texto, então a capacidade de gerar textos legíveis, principalmente textos legíveis, em imagens, superando desafios anteriores de modelo de inteligência artificial, ideal para sinais, menus, infográficos, enfim, isso aqui é bem legal que ele consegue gerar aqueles infográficos animadinhos e bonitinhos também, cartoons como esse que eu te mostrei aqui. Agora ela consegue desenhar, consegue criar e também enxergar o que ela criou. Segmento de prompts complexos, então o modelo segue instruções detalhadas e pode lidar até com 20 objetos diferentes de uma imagem, mantendo a fidelidade dos objetos. Entendimento contextual, ele usa um banco de conhecimento do GPT-4o e o contexto de conversa para gerar imagens alinhadas com as discussões anteriores, ou seja, quando você pede para ele gerar uma imagem, ele consegue ler o contexto anterior do que vocês conversaram e gerar a imagem a partir daí, assim, não é simplesmente um prompt igual Midjourney que você chega lá e fala assim, ó, gere essa imagem assim para mim. Não, baseado no que foi conversado anteriormente, ele consegue entender e gerar imagens a partir dali. Tanto é que nessa imagem aqui, eu mandei várias fotos minhas, conversei sobre essas fotos e lá na frente eu pedi para ele gerar um personagem para mim. Eu vou te mostrar mais adiante, mas ele gerou o personagemzinho aqui para mim. Deixa eu baixar um pouquinho esse brilho aqui, ó. Ele gerou o personagem para mim aqui e baseado nas fotos que eu tinha mandado para ele lá em cima, fotos minhas, né? E aí eles criaram também uma coisinha chamada de multi-turn, que eu te mostrei, a geração multi-turn, que permite refinar as imagens através de interações no prompt. Então, quando você manda a mensagem no prompt, ele consegue refinar uma imagem que já foi criada. Ele não simplesmente não descarta que ela gera outra. Ele pega uma imagem que já foi criada e melhora aquela imagem, otimiza aquela imagem em termos bem simplórios aqui. E aí, diversidade de estilos, então ele suporta desde fotorrealismo até ilustrações estilizadas com opções de especificar aspectos como proporção, cores, inclusive via códigos hexadecimais. Então, eu consigo definir cor, ambientação, que tipo que vai ser o estilo, vai ser fotorrealista, vai ser desenho, vai ser rascunho à mão, vai ser pintura a óleo, vai ser cartoon. Então, independente do que você quiser, ele consegue gerar. Então, essas foram as atualizações, tá? O que mudou aqui dentro do GPT ou novo. E aí eu vou abrir contigo aqui a tela do meu computador. Eu não consegui logar o meu ChatGPT no meu computador e no outro computador de gravação, então eu vou ter que abrir aqui através do meu MacBook. Depois eu peço pro editor juntar esses dois vídeos aqui pra nós. Então eu tô aqui com o GPT aberto, né? Eu tô com a versão. E aí, o que aconteceu aqui nesse teste que eu fiz? Eu mandei várias imagens dele, mandei várias imagens minhas aqui pra ele de um evento que eu fui, né? E aí eu mandei várias fotinhos assim e falei assim, viu, vê se essas imagens servem pra você gerar um avatar pra mim. Ele falou assim, perfeito, as imagens são ótimas, dá pra ver bem o seu rosto, né? As expressões, o estilo que você tem. E aí ele perguntou que estilo que eu queria. Eu quero meio herói, eu quero minimalista ou flat, cartoon moderno. E eu falei, bom, eu quero minimalista e flat, então usa as minhas fotos aí pra passar essa imagem de cartoon aí pra mim. E ele gerou aqui pra mim, ó, a minha fotinha, né? Então vários ângulos diferentes, eu pedi pra ele fazer isso, pra que eu pudesse reutilizar isso aqui depois. Até que ficou bem parecidinho, né? Exceto pelo fato de que eu não uso cabelo desse jeito aqui. Se eu uso é um problema. De lado, se as pessoas me veem de lado assim, é um problema. Então ele gerou aqui pra mim os modelinhos, e a partir desse modelo eu comecei a fazer algumas brincadeiras, né? Então eu pedi pra ele gerar a copy pra um cartoon de 4 imagens. Então eu falei, ao invés de você gerar essas imagens pra mim, eu preciso que você gere a copy pra um cartoon que vai ter 4 fotinhas, né? Um cartoon com 4 slots. E aí ele gerou pra mim a cópia aqui, ó. Quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4. E aí eu pedi pra ele gerar os quadros pra mim. Então ele criou aqui pra mim, ó. Relaxa, sai disso, já sei. Que inclusive é uma frase que foi atribuída a Epicteto, né? Que fala assim, ó. É impossível você aprender algo que você já sabe. E aí a ideia que ele trouxe aqui é tipo, como se eu estivesse ouvindo uma explicação. E ele fala assim, relaxa, eu já sei disso. Aí eu tô ouvindo outra explicação. Bom, não é assim que funciona. Ouvindo outra explicação, já ouvi tudo isso aí antes. Aí no final é tipo, você não pode aprender o que você acha que você já sabe. Ali ele escreveu Epictete, se você olhar aí, ó. Epictete. Então ele errou ali o ezinho no final. Melhorou muito a escrita de texto pelo fato de que eu não precisei digitar essas coisas aqui. Foi ele que gerou isso aqui pra mim. Isso é muito insano, porque se a gente comparar com o modelo como Midjourney ou FreePik, por exemplo, cara, assim, esquece texto. Os caras não conseguem gerar, as IAs não conseguem
conseguem gerar texto, e esse daqui ele conseguiu gerar bonitinho, exceto pelo fato de que ele esqueceu uma aspas, então ele esqueceu uma aspas aqui na hora de abrir, ele escreveu você com acento de tiozinho, né, então ele não colocou o acento certo aqui, e ele escreveu Epictete, então ele errou 3 coisinhas aqui, e aparentemente aqui no resto ele tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Bom, é uma grande evolução, assim, é uma evolução gigantesca, e eu continuei brincando com ele, né, então eu fui mandando vários prompts aqui, ele deu umas travadas ali no meio, esqueceu o que eu tinha mandado lá em cima, então isso pode acontecer no ChatGPT, né, ele começou a gerar uns quadrinhos aqui que já estavam diferentes do que tava lá em cima. Eu falei, pô, mas por que você mudou o tema do personagem ali e tirou eu do quadrinho, né? Ele me tirou dali e mudou o tema. Aí ele, realmente, eu mudei o negócio aqui, foi mal. Aí ele começou a gerar novamente do jeito certo. Eu mandei novamente o meu avatar pra ele, pedi pra ele gerar com o meu avatar, aí sim ficou bonitinho. Inclusive, esses aqui eu postei no meu Instagram, se for lá em The Dias Mate, eu postei lá dentro. Pedi pra ele gerar aqui um quadrinho que foi feito com inteligência artificial, continuei brincando com ele aqui, até que eu cheguei nesse cartoon, que eu, inclusive, achei bem bonitinho, que ele gera aqui pra mim, só que ele esqueceu de botar a barba no segundo, ó. Então tem barba no primeiro, barba no segundo, barba no terceiro, e esqueceu de colocar a barba no segundo, mas ficou bem legal e bem bonitinho. E aí, até que eu cheguei na versão final, aqui depois de conversar um monte com ele, que eu gostei pra caramba, então ficou bem parecido com o personagem que eu queria pra mim, e com os textos bem bonitinhos ali, com as imagens bem bonitinhas. E depois eu percebi, já uma dica pra ti aqui, é mais fácil, né, melhor você gerar de imagem por imagem do que você gerar um modelo pronto, como por exemplo eu fiz aqui com 4 de uma vez só, porque ele se perde um pouco no meio do caminho. Então depois que eu entendi isso aqui, eu comecei a gerar de um por um, ó. Eu fiz a primeira imagem, eu pedi pra ele descrever a segunda que ele iria criar, ele fez a segunda imagem, pedi pra ele descrever a terceira, ele fez a terceira imagem, e eu pedi pra ele descrever a quarta, ele fez a quarta imagem. Então a partir disso, ele funciona muito melhor quando você faz de imagem por vez, como se fosse de cena por vez, né? Inclusive eu postei isso aqui no Instagram, se você quiser dar uma olhada, meu Instagram é DDiasMate, você vai ver o carrossel inteiro lá, inclusive com a junção das 4 imagens, e aí eu coloquei lá, se você ler a descrição dele, eu falo para as pessoas comentarem profissão, mas na realidade era só mais para mostrar o potencial do carrossel, né? Eu não tinha automação ligada lá naquele carrossel. E elas começaram a comentar no post para receber o link para comprar o template acelerador de vendas, que é um produtinho que eu tenho, que são pacotes, né, de inteligência artificiais, automações de inteligência artificiais, que eu disponibilizo para empresários, empreendedores e profissionais liberais, enfim, arquitetos, nutricionistas, corretores de imóveis, advogados, para conseguir gerar agendamentos e vendas no automático. Inclusive, se você quiser conhecer esse produto, eu vou deixar o link aqui embaixo. R$47 é baratinho e eu entrego vários templates das automações que eu uso aqui, automações de mensagem nesse caso, para fechamento e agendamento de vendas. Então, se dá uma olhada aqui embaixo, se você tiver uma empresa, se for empresário, quer colocar a inteligência artificial trabalhar por você no seu negócio, vou deixar anexado nesse vídeo aqui. Só você descer ali e conhecer. E aí, eu vou trazer para você aqui agora o impacto que isso pode trazer para nós. Uma reflexão que eu tive recentemente é que não interessa muito o que nós pensamos das tecnologias. Pouco importa a minha opinião e a sua, porque ela vai continuar avançando de qualquer forma. Assim, não interessa lá no ano de 1930 a 1950 os acendedores de lampião fazerem greves pela cidade, que não ia adiantar de nada, afinal, o acendedor de lampião foi extinto. Então a mesma coisa é hoje, né? Não adianta o cartunista ficar puto porque, tem uma inteligência artificial roubando o emprego dele, porque ele não vai conseguir parar o avanço da IA. Essa é a verdade. Não tem como nós frearmos a inteligência artificial, o avanço da inteligência artificial. E nós podemos fazer, né, é se adaptar a isso e aproveitar essas oportunidades que estão surgindo para fazer dinheiro, para fazer negócio e para ficar muito rico, para que a gente não dependa mais desse tipo de coisa, ou caso a inteligência artificial roube o emprego de todo mundo, que a gente não seja afetado, pelo menos de tanto dinheiro que a gente tem na conta. Essa é a real. E aí, para você entender, eu penso que vão existir 2 tipos de pessoas a partir de agora. Sim, eu acredito que a gente vai ter, a partir desse mês e dos próximos meses e dos próximos anos, uma sessão de desemprego em massa, né? Por exemplo, a Meta já começou a demitir milhares de pessoas, substituindo essas pessoas por inteligência artificial, porque meio que não tem como nós competirmos, assim. Se você não tem habilidade, pega o melhor cartunista do mundo, só pra trazer como paralelo aqui. Você pode botar o cara pra fazer cartoon o dia inteiro, a inteligência artificial vai ser mais rápida e quando ela avançar mais, ela vai ser melhor do que esse cara. Então, a real é que se a gente voltasse 50 anos pra trás, se um cara ele é fodão do bairro, né? Então ele era o bonitão do bairro lá, o bam do bairro. O cara, se ele soubesse falar uma língua, 2 línguas, talvez ele já era o cara mais inteligente da cidade. Porque o período de comparação, né? O raio de comparação era menor. Você se comparava com as pessoas do seu círculo de amizade, do seu bairro e da sua cidade. Hoje, você entra no Instagram, se você toca bem violão, você se compara com um chinês que toca violão nas costas e ele toca muito melhor do que você. Se você acha que é um bom nadador, você entra, tem um cara que nada muito melhor do que você. Se você acha que é um bom copywriter, cara, tem um cara lá no Cazaquistão que faz uma copy muito melhor do que você. Então, essa comparação a níveis estratosféricos que nós estamos tendo vai fazer com que cada vez menos nós sejamos melhores naquilo que nós estamos fazendo. Apesar de nós sermos bons, não tem como a gente competir nem com as outras pessoas do mundo e nem com as inteligências artificiais. Porque a IA, ela vai ler tudo que nós já escrevemos desde o início até agora, ela vai aprender tudo e ela vai saber tudo o tempo inteiro. Não tem como nós competirmos. Nós temos que aprender a usar esse negócio para fazer dinheiro e para fazer negócio e para facilitar a nossa vida. E aí eu penso que até a gente pode entrar mais pra frente numa outra reflexão do mundo em depressão que a gente vai entrar, porque as pessoas perdem propósito, né? Quando você sabe que você é muito bom numa coisa, você tem um propósito para se dedicar naquilo e depois que você percebe que você não é mais bom ou tão bom ou você não é mais o melhor naquilo, você perde um pouco do seu propósito. Isso pode acarretar vários níveis de depressão, né, nas pessoas
pessoas. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. A gente fala disso mais adiante, quando a inteligência artificial começar a efetivamente roubar o emprego das pessoas. Para você entender, em 2022, eu fui atrás de um cartunista para fazer esse mesmo tipo de cartoon que você tá vendo aqui para minha empresa. Então, eu fui procurar um cara, ele fazia cartoons na época para várias pessoas muito grandes, né? Vários influenciadores muito grandes. E ele me cobrou R$1.600 para fazer 2 carrosséis desse daqui pro Instagram, com cerca de 3 a 4 posts, né? 5 posts em cada carrossel, e daria mais ou menos ali, R$800 por carrossel. E aí eu coloquei na ponta do lápis e falei, cara, R$800, se eu for postar um carrossel desse por dia, 10 dias 8 mil, 20 dias 16 mil, cara, R$24 mil por mês, quase R$30 mil por mês pra fazer carrossel. Esse negócio não vai voltar pra mim como forma de dinheiro, simplesmente postando esses carrosséis de cartoon. E eu não contratei o cara. Só que hoje, com 3 minutos, um prompt e 3 imagens minhas, eu mesmo consigo gerar um cartoon talvez melhor do que o cara faria pra mim ao longo de 2, 3 semanas diferentes. Então, em minutos, eu consegui fazer o que o cara demoraria semanas e me cobraria R$2 mil e eu não gastei nada pra fazer. Isso me trazendo já pro ponto de vista do meu eu marqueteiro, né, do meu eu infoprodutor, dono de agência, pra mim é maravilhoso esse negócio. Não sei se você consegue compreender que eu vou ter cada vez menos custo e cada vez mais lucro. Então, a hora que eu for fazer uma campanha de marketing, meu amigo, eu vou poder usar o GPT pra gerar todas as imagens, os criativos, eu não vou precisar gravar mais nada, não vou precisar produzir mais nada. Ao invés de contratar o designer, o copy, tudo inteligência artificial fica muito barato pra mim, enquanto eu vou faturar muito, né? Pretendo faturar muito. Porém, se o copy fica sem emprego, o designer fica sem emprego, o cartunista fica sem emprego, o editor de vídeos fica sem emprego, meio que não gira mais dinheiro na economia. Então, a gente teria que talvez começar a pensar numa renda básica universal para que as pessoas não fiquem sem fazer nada e sem ganhar dinheiro, por terem os empregos aí sendo substituídos por inteligência artificial. Como não dá pra gente competir pra esse negócio, a gente tem que aprender a usar. E a gente pode ver duas vertentes disso aqui. A gente pode ver o cartunista, que ele tá muito puto porque a IA tá roubando o emprego dele e ele vai naturalmente sumir. E a gente pode ver o cartunista que ele aprende a usar a inteligência artificial para que ele consiga produzir muito mais em menos tempo. Porém, nesse caso aqui, a habilidade já não é mais um ponto de diferencial, porque qualquer pessoa que entenda de prompt vai conseguir fazer um cartoon tão bom quanto o do cartunista. A gente tem muito mais democratização da tecnologia. Para você entender, eu sou dono hoje de um software chamado Chatfunnel. Eu desembolsei alguns milhões de reais já para desenvolver ele. Tive que contratar muitos programadores, head de desenvolvimento, head de growth, enfim, analista, cientista de dados, pra gente chegar no ponto em que a gente tá nesse momento. Só para você entender a comparação desse negócio aqui, eu peguei todo o dinheiro que eu já lucrei com as minhas empresas até hoje e eu investi no Chatfunnel. Coloquei tudo nesse software, nesse SaaS. E aí, não é qualquer pessoa que tem o mesmo, tanto o nível de insanidade que eu tive de colocar toda a minha grana no negócio, quanto cacife mesmo, dinheiro para bancar o desenvolvimento desse tipo de ferramenta. Então, quem conseguia fazer esse tipo de ferramenta, ou até esse momento quem consegue fazer, é quem tem muito dinheiro para bancar, até que o negócio comece a gerar dinheiro para retornar. Não é qualquer pessoa que consegue. Se a gente pensar no início da internet, nós tínhamos lá as emissoras de televisão e as emissoras de rádio dominando a comunicação. De repente surge a internet, as emissoras ficam super putas com isso, ligam, não ligam, acham que é uma marolinha, apenas uma ondazinha, uma febre passageira, e de repente nós temos o YouTube surgindo e vários micros influenciadores que se tornaram grandes comunicadores, e de repente você tem um cara com uma câmera em casa, no quarto de casa, ligando um canal no YouTube que tem mais audiência do que o maior programa da Rede Globo em horário de pico. Você fala, caraca, agora qualquer pessoa que saiba se comunicar da mínima forma viável possível, ou seja, que tem um mínimo de conhecimento de fala, de oratória, consegue ligar uma câmera e consegue falar para milhares e milhões de pessoas. Esse canal aqui eu já alcancei 70 milhões de pessoas, e eu nem me considero nesse momento um bom orador, porque assim, eu gaguejo, prolixo, eu entendo disso, eu tô buscando melhorar todos os dias. E ainda assim, 70 milhões de pessoas. Então, a gente teve a democratização. A tecnologia vem para democratizar as coisas. Agora, quem produz e quem consome podem ser pessoas comuns, o teu vizinho, o teu amigo, você mesmo pode ser um produtor ou um consumidor de conteúdo, sem depender dos monopólios, né, da rede social, da Rede Globo, da SBT, da rádio, sei lá, da Jovem Pan. Então, não existe mais os monopólios, a gente teve a democratização. Com a inteligência artificial foi a mesma coisa. Então, agora a gente tem geradores de texto que, cara, qualquer pessoa que mesmo que não saiba português direito consegue escrever um livro. Você pode pegar um site em inglês, mandar pra ela traduz inteiro pra você em português. Nem a língua mais é uma barreira pra isso. Então, é mais uma forma de disrupção e democratização. Você tem acesso a muito mais tecnologia, muito mais informação, com muito menos dinheiro investido e muito menos esforço que você precisa fazer. E na minha visão, agora essa última atualização que a gente tá tendo, nessas últimas atualizações, também é uma terceira forma, uma terceira onda de democratização. Por quê? Você sem habilidade, sem saber desenhar, sem saber escrever direito, sem saber pintar, sem saber teoria de cores, você pode pegar um prompt e começar a gerar cartoons pela internet. Você não precisa depender mais da habilidade, de nascer com aquele poder de desenho. Cara, eu lembro que eu tava no ensino médio, eu tinha um colega meu, o Nathan, que ele pegava uma folha de papel, ele olhava pro teu rosto e desenhava o teu rosto idêntico na folha de papel. Eu ia tentar desenhar as pessoas, parecia aquele bonequinho, o maneco lá, não sei se você lembra do maneco do Pica-Pau, que ele anda
não dava bem assim. E, cara, não tinha como, porque ele tinha habilidade e ele nasceu com aquela habilidade. E agora eu posso simplesmente pegar um chat GPT da vida e falar, transforma essa imagem em um desenho e agora eu tenho um cartoon. Sem ter habilidade nenhuma, eu consigo fazer isso. Então isso é a democratização que a internet e a tecnologia ela traz pra nós. Porém, nesse processo, muitas pessoas são deixadas pra trás. Então as pessoas que tinham as habilidades, as pessoas que tinham os monopólios, as pessoas que tinham dominância sobre uma área, agora elas têm que competir não somente com as outras pessoas que têm a mesma capacidade, mas com todo mundo, porque qualquer pessoa consegue fazer aquilo que ela faz. Qualquer desenhista hoje consegue, cara, fazer desenhos tão bons quanto o desenhista com inteligência artificial. Qualquer animador, então pensa lá o Vilela, lá os irmãos Piologo do Mundo Canibal, não sei se você pegou esse tempo, bons tempos do Mundo Canibal. Havaianas de pau, né? Os caras tinham uma capacidade absurda de animar. E hoje com o Midjourney, Runway ali, você consegue, cara, fazer animações tão boas quanto eles faziam naquela época, demorando semanas e meses pra animar o negócio. Então é democratização, mas se você não entende que qualquer pessoa no mundo pode ser seu competidor agora, você fica pra trás com toda certeza. E aí, um último exemplo aqui, eu tive acesso antecipado a uma ferramenta de um parceiro nosso que é a Hostinger. Então, a Hostinger é um servidor de hospedagem, tá? Eles vendem servidores, sites, domínios, infraestrutura, na verdade, pra internet, né? E é um dos principais parceiros aqui desse canal. Sem ela, sem a Hostinger, a gente praticamente... Eu não iria pra nós produzir vídeo, essa é real, porque a renda aqui que eu tenho nesse canal é basicamente dos infoprodutos e dos parceiros que a gente tem, porque se dependesse de monetização, eu já tinha parado faz muito tempo. Então é por propósito e graças aos parceiros também que a gente tem que eu consigo fazer esses vídeos aqui. Eu recebi acesso antecipado a um recurso que eles lançaram. É um recurso de desenvolvimento de aplicativos SaaS, micro SaaS e sites. Você entra, é uma inteligência artificial muito parecida com o ChatGPT, você digita e fala assim, pô, eu quero um aplicativo que vai gerar thumbnails para vídeos do YouTube. Ele começa a codificar, ele faz todo o algoritmo do software, te entrega o software pronto. Com um botão que você aperta, pum, o software está publicado na internet, qualquer pessoa pode ter acesso. Inclusive com banco de dados, com cadastro, com login, com senha, com tudo que você pode criar. Então, pensa só a comparação com o Matheus Dias, que teve que colocar milhões de reais para desenvolver o Chat Funnel. E agora, você que está assistindo, você pode pegar, não necessariamente nesse momento, mas vamos pensar daqui a alguns meses, alguns anos, né? 2, 3 anos, quem sabe? Você pega uma ferramenta dessa, você senta na frente do computador, em 3 cliques você cria um Chat Funnel da vida, gastando 300 reais para fazer isso, publicando num servidor da Hostinger, por exemplo. A gente democratizou, vai democratizar mais uma vez a partir de agora, como essa ferramenta que eu tive acesso antecipado. Inclusive, se eles permitirem, eu quero gravar um vídeo sobre essa ferramenta, mostrando a versão beta que eles lançaram ali, para te mostrar mais ou menos como é que tá surgindo, como é que tá bizarro essas coisas assim. Isso aqui, eu compartilhar uma história não é a mesma coisa do que você vê o que tá acontecendo. O que antes as pessoas, somente os caras que têm grana, somente, tipo, quem conseguia investir muito dinheiro, quem conseguia investidor, desenvolvia softwares. Hoje, na tela do teu computador, você consegue fazer um micro SaaS, um SaaS pontual, né, para resolver uma dor pontual. É um personal trainer que desenvolve um aplicativo de treino para as pessoas e cobra só uns 20, 30 reais por mês para assinatura. O cara consegue fazer com 3 cliques na tela no computador. Então não precisa mais ter equipe gigantesca de programador, não precisa mais ter muito dinheiro, porque você consegue fazer da sua casa. Isso é democratização. Ao mesmo tempo que tem, pô, os programadores vão ter cada vez menos trabalho. As software houses vão ter cada vez menos trabalho. Mas só que essas pessoas tendo menos trabalho, todo mundo vai ser capaz de fazer aquilo que poucas pessoas faziam antes. Então tem o lado bom e tem o lado ruim, essa é a real. E trazendo a minha visão agora de marqueteiro, né? Eu vou ter que investir cada vez menos para ganhar cada vez mais, assim. Então para mim, quanto mais tecnologia surgir dessa, cara, melhor, porque eu vou ter mais lucro na minha empresa. Eu lembro que no começo desse canal eu fiz um vídeo com um colega meu sobre o Google Meu Negócio. Foi um vídeo que inclusive deve estar disponível, se eu não tô enganado, se procurar aí no começo desse canal você vai encontrar. Foi quando eu e esse colega fomos pra rua oferecer serviço de Google Meu Negócio para as pessoas. A gente oferecia esse serviço de Google Meu Negócio, cobrava um valor e cadastrava a pessoa no Google, para que a pessoa aparecesse lá no Street View, no Google Maps e tal. E aí a gente tirou a certificação do Street View naquela época, nem sei se existe mais hoje a certificação do Street View. Imprimimos um crachazinho dizendo lá que nós éramos certificados do Google, porque a gente realmente era certificado, porque tinha o certificado do Street View. E a gente saiu pra rua oferecer esse serviço, né? E depois que isso aconteceu, na verdade, eu percebi que eu nunca mais precisava me preocupar com dinheiro na vida, porque no pior dos casos possíveis, eu não ia precisar vender bombom no sinaleiro. Eu poderia oferecer serviço de Google Meu Negócio e tirar meus 30, 40 mil reais por mês, exagerando um pouco, né? Mas tirar meus 15, 20 mil reais por mês vendendo serviços de Google Meu Negócio para as pessoas. Pois bem, nós fomos pra rua, visitamos 10 estabelecimentos numa rua, num bairro, a tarde inteira trabalhando sol a pino, né? Dos 10 estabelecimentos que a gente visitou, fechamos 3 contratos de 700 reais de implementação do Google Meu Negócio. Só que não é isso que eu quero te trazer aqui. Num dos estabelecimentos que a gente foi entrar, era um material de construção. Tinha uma senhorinha no caixa, né? Bem simples o material de construção, assim, mas tinha bastante coisa lá dentro. Nós entramos, demos de cara com a senhorinha e ela veio toda meiga atender a gente. Viu, o que vocês precisam e tal? Vou atender vocês, eu sou a dona do estabelecimento aqui e tal. E nós falamos assim, bom, a gente viu que você não tá cadastrada no Google, então a gente procurou seu estabelecimento e não te encontramos, mesmo estando aqui na frente. A hora que ela percebeu que nós estávamos oferecendo uma venda pra ela, que a gente queria vender um serviço, ela mudou o semblante no mesmo instante. Parecia aqueles bichinhos dos mímicos, assim, né? Ela mudou de um sorriso
sorriso pra uma cara puta, e ela falou assim: sumam do meu estabelecimento, faz 30 anos que eu faço marketing boca a boca e não vai ser vocês que vão mudar a forma como eu faço marketing, sumam daqui, nunca mais pisem aqui dentro. A véia virou um capiroto. E aí eu olhei pra um colega meu e falei, caralho, né? Tipo, porra, não esperava esse tratamento. E a gente, beleza, tudo bem, você que manda. A gente pegou e saiu, cara, a véia gritando com a gente assim. A gente saiu e a gente, pô, será que vale a pena a gente continuar pros próximos? A gente para por aqui, como é que vai ser? E aí a gente continuou, enfim, fechamos os contratos mais pra frente. Só que isso ficou marcado na minha cabeça, né? E depois, uns meses depois eu precisei comprar um negócio num estabelecimento que era bem perto daquele lá. Então eu passei na mesma rua e aquele material de construção não existia mais. Então aquele chilique que a véia deu com a gente quando a gente entrou no estabelecimento dela, ele mostrou que não adianta você ficar bravo com o avanço da tecnologia. Tipo assim, ela sumiu, ela fechou depois de um tempo e por mais que nos últimos 30 anos o boca a boca tenha funcionado pra ela, não necessariamente é o que vai continuar funcionando de agora em diante. Ou você vai ser a pessoa que vai conseguir ganhar muito dinheiro com a tecnologia, ou você vai ser a pessoa que vai ser afetada diretamente e sumir com a tecnologia. Então, eu tenho essas três visões nesse momento, né? Eu tenho a visão de engenheiro que mostra que daqui 4 meses vai estar melhor, daqui 8 meses muito melhor, daqui 1 ano 8 vezes melhor, daqui 2 anos muitas e muitas vezes melhor. E essa é uma tecnologia exponencial, não tem como parar, a gente só vai avançar cada vez mais e cada vez mais rápido. Do ponto de vista de marqueteiro, eu vejo que a gente vai ter cada vez mais lucro, porque eu vou ter menos custo para fazer as mesmas coisas e fazer coisas melhores. E do ponto de vista de desenvolvedor, de dono de SaaS, né, dono de empresa de SaaS, eu vejo que isso vai estar cada vez mais democrático. Eu vou ver pessoas surgindo com softwares extremamente pequenininhos e pontuais para resolver um problema, ganhando milhares e milhões de reais, vendendo esses softwares e subindo, tipo, em prazo de 1, 2 anos. Então, qualquer pessoa que entenda o mínimo de inteligência artificial vai poder criar um software completo, um aplicativo completo, sem ter conhecimento de programação. E isso é muito louco. Vou deixar aqui embaixo o link do nosso parceiro, né, da Hostinger, para você conhecer um pouco mais. Vou deixar aqui embaixo também o link do template acelerador de vendas, caso você queira aplicar no seu negócio um pouco mais sobre inteligência artificial. Se você não quiser ser a veinha lá que teve o estabelecimento falido porque não abordou a tecnologia, não agregou com a tecnologia, pô, se você não quiser ser o cara que vai fechar o estabelecimento por conta disso, aperta aqui embaixo no botão e adquira o seu template acelerador de vendas. 47 pila, eu te entrego os meus templates prontos e te explico um pouco mais das ferramentas de IA. Vou dar uma olhada também nos seus comentários, deixa aqui embaixo o que você acha dessas novas atualizações. Você acha que vai acabar com o emprego de todo mundo? Vai todo mundo se fuder? Ou vai estar todo mundo muito rico e ninguém mais vai precisar trabalhar porque a inteligência artificial vai fazer tudo por nós? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Aqui no final eu vou deixar outros 2 vídeos pra você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Tamo junto, fica com Deus. Bye, bye.